Bom, vamos dar início aqui então. Vamos continuar falando do orçamento empresarial. Nós vimos na última aula sobre a planilha, né, de como fazer a planilha de fluxo de caixa mensal, fluxo de caixa diário, mensal, anual. E é dentro do fluxo de caixa também que nós vamos extrair os dados para fazer o nosso orçamento empresarial. E aí nós aprendemos um pouco sobre como desenvolver. E agora nós vamos falar um pouco mais, né, sobre esse tema. A mortalidade nas empresas brasileiras, segundo o Sebrae, tem relação direta com a falta de controle sobre receitas e despesas. O orçamento empresarial é uma ferramenta gerencial distante do dia a dia de muitos empresários, seja por falta de tempo, de tempo em organizar melhor o empreendimento ou por falta de conhecimento e técnico e expertise de gestão, principalmente considerando os empreendedores que começam um negócio por necessidade e não por vocação empreendedora. Quando uma empresa é aberta por necessidade, o quadro mais comum é a falta de elementos básicos de gestão, entre os quais se destaca, além da falta de controle orçamentário, a ausência de investimentos e capacitação técnica e gerencial. Isso aqui é um caso muito sério, né? Tem muita gente. É muito fácil abrir uma empresa. Não é difícil abrir uma empresa. Não, eu quero abrir uma empresa. Eu sou, por exemplo, sou mecânico. Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir minha própria oficina e vou começar a trabalhar. Quer dizer, eu sou mecânico, eu tenho as ferramentas, vou lá, abro a minha empresa e começo a trabalhar. Só que aí a minha falta de gestão, de organização, né, faz com que eu não consiga administrar o meu negócio. E aí é onde muitas empresas quebram, porque a pessoa tem a facilidade de executar o serviço, ele tem as ferramentas, ele teve a coragem para abrir o negócio, porém ele não tem gestão do negócio. Ele não sabe gerir o negócio para que o negócio dê certo. Ele não sabe conduzir o negócio para que o negócio venha a dar certo. E aí muitas empresas, né, muitas empresas fecham aí muito antes do tempo. Quer dizer, a pessoa não consegue manter o negócio aberto por 4, 5, 6 meses, no máximo um ano, né, ele já fecha as portas porque não consegue manter o negócio de pé. Ele não consegue fazer um fluxo de caixa diário, ele não consegue fazer um fluxo de caixa mensal, ele não consegue organizar nem as despesas, as entradas e saídas. E aí o que acontece? Chega no final do mês, não consegue pagar aluguel, precisa comprar uma ferramenta nova, não tem dinheiro para comprar, precisa comprar alguns materiais, né, que ele utiliza ali no seu dia a dia, como matéria-prima também não tem como comprar. E aí chega o colapso, né? E ele não consegue mais manter esse negócio aberto e acaba fechando as portas. Então, qual que é o problema maior disso aqui? É a falta de conhecimento técnico, né? As pessoas não investem nesse conhecimento técnico. Ele acha que o simples fato dele saber trabalhar e ter as ferramentas já vai fazer o negócio dele dar certo, né? Já vai fazer o negócio dele crescer, já vai fazer o negócio dele expandir. E não é assim, né? Por mais que eu saiba trabalhar, por mais que eu tenha as ferramentas, eu preciso ter um conhecimento técnico na área de gestão, porque precisa gerir um negócio. O negócio ele precisa de administração. Ele precisa de alguém que administre o negócio. Eu até conheci um homem e ele era casado e trabalhava ele e a mulher no supermercado. E ele foi crescendo assim, o supermercado dele foi aumentando, foi crescendo, foi expandindo. E ele comprou fazenda, montou um matador e foi crescendo. E de repente a esposa dele faleceu. E aí ele começou a acabar com tudo que ele tinha. Acabou com fazenda, acabou com outra fazenda, de repente fechou o matador, de repente acabou com o supermercado. E hoje o cara tá pobre. Por quê?
né, que isso aconteceu com ele? Porque quem sabia gerir o negócio ou administrar o negócio era a mulher dele. Ele não sabia administrar. Então, como ela trabalhava com ele, enquanto ela estava ao lado dele, ela administrava o negócio e o negócio cresceu. E ele ajudava ela nesse negócio. Só que ele nunca quis aprender nem a administrar, a gerir o negócio. E quando a mulher dele faleceu, ele não conseguiu tocar o negócio. Ele começou a desfazer de tudo que ele tinha, acabar com tudo que ele tinha. Porque ele não sabia gerir e não aprendeu, né, essa parte aí de gerir um negócio, ou seja, de administrar o negócio. Então, a gente precisa, o primeiro passo, né, para a pessoa que tem interesse em montar um negócio, montar uma empresa, é ter o conhecimento gerencial ou ter um conhecimento técnico na parte de administrar o negócio, né, as finanças do negócio, porque o negócio, como se diz, o segredo do negócio está na finança. É eu saber organizar as finanças do negócio. Se eu não sou a pessoa que não sabe organizar as finanças do negócio, o negócio não vai para frente. Porque quando a gente fala de um negócio, de uma empresa, né, quando a gente vai montar uma empresa, a gente precisa saber que essa empresa ela é um negócio vivo, que precisa de investimentos. E aí, quando a gente fala desses investimentos, aí nós fizemos a matéria, né, de análise de investimentos, e aí nós entramos agora na parte orçamentária, e aí nós precisamos fazer o orçamento para saber quais são os investimentos que nós vamos fazer. Então o negócio ele é vivo, ele precisa de investimento, né? Se a gente não fizer investimento no negócio, ele vai quebrar. Mas muitas pessoas eles fazem o quê? Principalmente os novatos, né, que começam negócio. Ele pega o dinheiro da empresa, leva para casa dele, ele pega o dinheiro da empresa, vai fazer uma viagem, ele pega o dinheiro da empresa e vai para o boteco tomar uma cachaça no final de semana. E aí, quando chegar na segunda-feira, ele precisa comprar a matéria-prima e não tem dinheiro, porque ele gastou o dinheiro da empresa dele no final de semana. Então não pode misturar esse negócio, senão a gente não consegue tocar esse negócio e aí o negócio vai entrar em colapso. A junção de descontrole financeiro e formação precária, em geral, resulta em dificuldades enfrentadas já no primeiro ano. Como aponta o Sebrae, a falta de clientes, de capital e de conhecimento sobre o negócio está entre os maiores obstáculos para quem está começando a empreender. Ou seja, falta de cliente, de capital e de conhecimento. E eu posso dizer que o conhecimento é uma das piores faltas que faz um ser humano quando ele quer empreender, quando ele quer montar um negócio, quando ele quer crescer. Porque se ele tem um conhecimento amplo do negócio, automaticamente ele sabe que ele vai precisar de capital e tendo o conhecimento ele sabe quanto ele vai precisar. Tendo o conhecimento, ele sabe que vai precisar de cliente e tendo o conhecimento, ele sabe onde ele vai encontrar esses clientes. Então, eu costumo dizer que a chave está aqui, ó, no conhecimento. Por isso que é tão importante a gente buscar, né, os conhecimentos. No entanto, não são apenas empresários iniciantes que enfrentam dificuldades com a gestão de suas finanças. Os que já estão no mercado têm que lidar com imensas barreiras, principalmente no que diz respeito ao controle do fluxo de caixa da empresa, que mal gerenciado faz com que a empresa não designa cumprir seus compromissos com os fornecedores e funcionários, levando à inadimplência, principalmente em tempos de recessão. Tempos de recessão. Pandemia, né? A pandemia trouxe uma recessão muito grande para o comércio. E aí, como que eu vou pagar os meus funcionários? Como que eu vou cumprir com as minhas obrigações? Então, eu preciso ter um controle de fluxo de caixa apertado, né, cerrado. Eu preciso trabalhar em cima desse controle de fluxo de caixa todos os dias, eliminando despesas, né, para fazer com que o meu caixa ali sobe um pouco de dinheiro no final do dia. Então eu preciso eliminar as despesas.
lutar para que as despesas sejam eliminadas. Então eu tenho que arrumar um meio para que eu não entre em colapso ou para que a minha empresa não deixe de cumprir com seus compromissos, principalmente nesses tempos de recessão, que é os tempos, né, que os obstáculos são maiores, ou seja, nós estamos vendendo pouco e nós continuamos com as mesmas despesas, né? Quer dizer, se as minhas despesas eram 20 mil e eu vendia 50 mil, estava tranquilo. Hoje a minha despesa é 20 mil e eu estou vendendo 15 mil. Eu vou conseguir tocar esse negócio? Não, não vou. Ele não vai sobreviver. Então eu preciso fazer com que as minhas despesas sejam diminuídas conforme o que eu estou vendendo. Ou eu preciso organizar um meio de vender mais. Eu preciso trabalhar alguns objetivos ou eu preciso trabalhar algumas metas dentro do meu negócio para que eu possa alcançar mais clientes para eu poder vender mais, assim eu poder cumprir com as minhas obrigações. Diante de tantos obstáculos e da rotina extremamente corrida, os gestores das empresas acabam deixando de atender, né, de atentar para os métodos até simples, mas que poderiam ser úteis para evitar problemas com o capital de giro e a lucratividade. Então, muitas empresas não têm mais esse capital de giro e ele é muito importante, né? Muito importante para a empresa. Por quê? Quando eu tenho um capital de giro, é um dinheiro que eu tenho ali no caixa da minha empresa guardado separadamente para atender aquelas necessidades extremas. Por exemplo, eu precisava pagar um boleto, eu preciso pagar um boleto hoje e eu não tenho dinheiro no meu caixa para pagar esse boleto, mas eu tenho o meu capital de giro. Eu posso tirar, né, uma parte aqui do meu capital de giro para pagar esse boleto. Lembrando que assim que entrar o dinheiro no caixa da minha empresa, eu tenho que retornar esse dinheiro para o meu capital de giro. Eu não posso deixar, né, esse capital de giro aqui em branco, ou seja, no vermelho, porque se a minha empresa chegar numa necessidade extrema, eu não terei como socorrê-la. Então com isso eu vou ter que pagar juros, multas, e isso vai trazer muitos problemas para a empresa. Se sim, né, prossiga a leitura e veja o controle eficiente do dinheiro que entra e sai, né, significado difícil, que pode, entra e sai, e pode, né, significar dias menos difíceis na empresa. O significado de orçamento empresarial, motivos de aperfeiçoar os mecanismos de controles e os benefícios para as empresas. Então, nós vamos estudar esses 3 fatores e começando o que é o orçamento empresarial. Mais uma vez, só para reforçar o nosso conhecimento. Em uma definição resumida, orçar as receitas e despesas de uma empresa significa projetar todas as entradas e saídas de recursos em prazos determinados. Em geral, as empresas que adotam o planejamento financeiro possuem uma maior interação entre os membros da equipe, visto que há domínio sobre o resultado final projetado, com os recursos fielmente alcançados de acordo com a estratégia financeira elaborada. Então, quando a gente fala desse orçamento, né, a gente está falando de uma projeção futura, é onde eu quero chegar, é onde eu quero que a minha empresa chegue. Então, nós vamos projetar, né, a parte financeira da empresa, nós vamos traçar algumas metas, alguns objetivos aí para o futuro e vamos trabalhar em cima dessas metas, em cima desses objetivos. E no final, né, do trimestre ou do semestre ou no final do ano, nós vamos, né, aí, ver os resultados. Né? E quando a gente tem isso sob controle, essa situação, a gente vai ter resultados positivos. Mas quando a gente não tem controle desse orçamento, a gente faz um orçamento por fazer e a gente não tem controle, não tem dados reais, não tem dados que realmente são dados que fazem toda a diferença,
no final nós não teremos um resultado, né, talvez satisfatório, mas se nós trabalharmos com dados reais, trabalharmos com metas, trabalharmos, né, de forma eficiente, no final do exercício nós teremos resultado positivo dentro do nosso orçamento, ou seja, nós alcançaremos as nossas metas propostas. Para o pequeno e médio empresário, esse orçamento é basicamente caseiro, mas não menos importante. Uma vez, não menos importante, em uma empresa de maior porte, o responsável pela elaboração do orçamento é o departamento financeiro. Mas nos menores empreendimentos, muitas das vezes, é o empresário que acaba assumindo essa responsabilidade, né? É difícil fazer esse orçamento? Não, não é difícil. A pessoa precisa ter um pouquinho de conhecimento técnico, né? Se fosse para eu pedir hoje para vocês fazerem esse orçamento, tenho certeza que muitos de vocês aqui já conseguiriam elaborar um orçamento para uma empresa pequena, né? Muitos de vocês, com esse treinamento que nós fizemos até agora, com esse ensino que nós tivemos aqui até agora, eu acredito que muitos de vocês aqui já têm condição, né, de montar aí de elaborar um orçamento empresarial de uma empresa pequena, porque não é difícil. A gente só precisa trabalhar com os dados, né? A gente precisa ter os dados da empresa para a gente poder fazer essa projeção. Nesse ponto, não deve realizar o orçamento empresarial com base exclusivamente em sua necessidade ou visão do negócio. O processo deve ser conduzido com o respaldo de toda a sua equipe. Primeiro, para maior interação e credibilidade do plano de ação, e segundo, para que o orçamento seja mais seguro e considere pontualmente os custos de cada atividade da empresa. Então, quando é uma empresa maior, a gente precisa trabalhar, a equipe precisa trabalhar junto, né, para que no final a gente tenha dados reais e dados que possa trazer aí dados reais, né, e que possa trazer um resultado positivo no final do exercício. Então, não adianta eu querer trabalhar todos os setores da empresa, sendo, por exemplo, eu sou da RH, então eu faço parte ali do RH, então nós vamos fazer um planejamento ali do RH. Aí tem outras partes da empresa, então eu tenho que convocar ali os gerentes, né, de cada setor para poder a gente sentar, para poder a gente planejar cada setor da empresa. Então não posso fazer isso sozinho, é toda a equipe fazendo isso para que no final a gente tenha dados satisfatórios. É justamente nessa antecipação aparentemente exagerada que mora o problema para pequeno empresário. Afinal, se nem mesmo os gastos de um mês estão controlados, como saber o que, o que será da empresa daqui 2 ou 5 anos? Então, quando a gente fala das empresas menores, principalmente, né, dos pequenos empresários, muitas das vezes a pessoa não sabe, né, ele não tem o controle nem de um mês, ele não sabe quanto ele gasta por mês e quanto ele ganha. E tem muitos empresários nessa situação. Tem muitos que não quebra porque a renda, né, o lucro dele é muito grande. Né? Tem pessoas aí que tem um lucro aí de 70%, 80%. Então, essas empresas dificilmente elas quebram porque o lucro é muito grande sobre a venda de produto. Outros, né, prestação de serviço. Então, muitas empresas de prestação de serviço, geralmente, o ganho deles ali na questão da prestação de serviço é 80%. Então, eles não quebram exatamente porque o lucro é muito grande. Não porque ele não porque ele gere bem, é porque o lucro é muito grande e acaba, né, o negócio não cresce, mas também não para. Aí fica aquele negócio devagar, né? Mas muito. Hoje mesmo, professor, um exemplo, né? Eu Aham. conversando com meu, ele trabalha numa empresa de grande porte, né? Uma empresa de transporte. Ela deve ter em média uns 300 ônibus circulando aqui no entorno de Brasília, né? E assim, ela está com muita dificuldade. Você vê, tem ônibus parando na estrada por falta de combustível. Olha que loucura, né? É muito sério, né? Um dia Muito sério. desse, a Polícia Rodoviária prendeu uma média de 50 ônibus dela por causa de documentação atrasada, Aí a gente né? fala isso que é falta de gestão.
né? Pois é, e isso passou a acontecer depois que o dono mesmo, o fundador dela, morreu, né? Aí dividiu para os filhos, né? Cada um ficou com uma parte, e os que ficaram aqui com cada um com seu pedaço aqui, né? Tá indo de mal a pior, né? A empresa tá pagando salário atrasado, o transporte tá, ônibus está parando na estrada por falta de combustível, né? O rapaz que vai comprar combustível no distribuidor volta com o tanque vazio, porque chega lá e diz, não vendo mais no boleto, só vendo no dinheiro, e é mal gestão, né? A má gestão. Aí a gente pensa, o cabeça, que era o bom gestor, faleceu. E aí vem os filhos que não aprenderam, né? Muitos talvez não quiseram aprender. O pai às vezes não passou, não transferiu isso para os filhos, deixou a herança, mas não deixou o conhecimento, que é o que eles mais precisavam, né? Porque se eles tivessem o conhecimento, eles poderiam estar gerindo a empresa deles e outras empresas. Mas o que eles mais precisavam do pai, eles não tiveram, que foi o conhecimento. Então eles pegaram a herança e talvez pensaram que era tudo. Não, é a herança do meu pai, são os bens materiais, é isso que eu preciso dele. E no final, o que eles mais precisavam, que era o conhecimento, eles não herdaram do pai. E aí o que, que acontece? A empresa vai de mal a pior, porque não tem gestão. Eles não pensam na empresa, eles estão pensando neles, no particular. Só que o que, que acontece? Isso é a mesma coisa de você olhar para o socialismo. Eu penso em mim, eu não penso no país, eu penso em mim, não penso no país. Então, se eu apoio, né, extremamente, eu sou de extremo apoio ao socialismo, porque eu penso em mim. Se eu estou bem, eu não importo com mais ninguém. Então, aí é onde que entra nessa. Eu sempre falo que tem que ter um equilíbrio. Tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre o socialismo e o capitalismo. Não pode ser só capitalismo e nem só socialismo. Tem que existir um equilíbrio para que as pessoas vivam, né, em harmonia. Se não tiver o equilíbrio, a gente perde essa harmonia. E aí, quando a gente vê essa questão das empresas, muitas vezes as pessoas elas querem, né, a herança, o dinheiro, mas aí não sabem trabalhar com o dinheiro. E aí pega o dinheiro e acaba com ele. E aí daqui a pouco não tem nem o dinheiro e nem o que eles mais precisavam, que era o conhecimento. Então eu sempre costumo dizer, eu conheço muitas empresas que quando o gestor morre, as empresas falham, as empresas quebram, as empresas fecham as portas. Por quê? Porque o gestor, muitas das vezes, ele não transferiu para os filhos, né, a herança do conhecimento. Ele transferiu a herança física, o dinheiro, o comércio, porém não transferiu o conhecimento. E aí os filhos não têm conhecimento nenhum, eles pegam o dinheiro e acham que dinheiro não acaba nunca. E começa a gastar, 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 e aí não investem no negócio e o negócio afunda, né? Então é muito triste essa situação. A gente vê muitas pessoas, né? Eu conheço um jovem em Caçu mesmo, que o pai dele faleceu, deixou 3 fazendas para ele, tudo cheio de boi. E ele pegou essas 3 fazendas cheias de boi e começou a moer, moendo, moendo, moendo. Acabou com tudo. Hoje o cara trabalha de cozinheiro, né? Então você pensar assim, transferiu os bens, mas não transferiu o conhecimento, que é o que mais precisava. Então, os empresários, eles precisam ter conhecimento. Foi o caso desse casal também que eu disse para vocês, que eu conheci em Caçu. Enquanto a esposa estava viva, eles tinham uma vida muito boa, né? Foi crescendo, foi comprando fazenda. O dia que a esposa faleceu, que era que geria o negócio, que administrava o negócio, aí ele quebrou, ele não conseguiu administrar. Ele não sabia administrar. Ele andava na sombra da esposa. E aí o negócio, né, foi de mal a pior. Aí nós temos aqui. É, administrar, né, professor, é como você pegar um carro, pegar um barco, pegar um avião e pilotar. Exatamente. Se Tem que. você não tiver conhecimento, se você não souber sair das situações difíceis, você vai afundar. Certeza. Bem assim.
Por isso que eu sempre, uma coisa que eu tenho me esforçado muito, né, para passar para os meus filhos, é o conhecimento. Eu faço isso, eu me esforço muito, sabe? Eu luto para passar o meu conhecimento para eles, para quando eles crescerem, né? É assim, como eu faço com os meus alunos, eu faço com os meus filhos. Eu tento transmitir o conhecimento que eu tenho, para que, Eu, eu acho que é a maior herança que você pode dar, né, professor? É a é herança verdade. mais, né, essencial que você tem que dar é o conhecimento. Essa é uma Né? herança que ninguém toma, né? Nem o divórcio não leva. É o conhecimento. Certeza, viu, professor? Certeza, né? Muitas vezes né, as pessoas esquecem disso, né? Dá Exatamente. tudo, mas não dá o conhecimento, né? E aí, quando falta, você não vai estar ali por toda a vida, É né? verdade. No momento em que você falta, aí fica todo mundo perdido. É verdade. E aqui, ó, tem um negócio muito interessante. A resposta para essa dúvida está em uma observação simples. É preciso dar um passo de cada vez. Isso aqui é muito importante. Quando eu era criança, eu lembro que meu pai, uma pessoa muito simples, mas ele sempre falava assim para mim, meu filho, tudo na vida, né, é como se você estivesse subindo uma grande escada. E aí você tem que dar um passo, firmar bem as pernas, depois você dá outro passo. Firma bem as pernas, depois você dá outro passo. Porque não adianta nada você subir correndo e quando você está próximo da chegada lá em cima, você tropeça e cai. Automaticamente você vai cair lá para o início. Aí você vai ter que subir tudo de novo. Isso é se você não se quebrar todinho, se machucar. Né? E você tem que se É, recuperar daquela quebradeira, daqueles machucados, para depois você começar a subir de novo. um dia desse eu vi um analista falando, né, da questão do crescimento econômico do nosso país, né? Então, assim, é muito melhor que você cresça um pouquinho, mas sequencialmente, do que você crescer 8, 10% e depois regredir totalmente. E assim é tudo na vida, né? A intensidade não é tão importante. O importante, né, é ser gradativo, né? É ser sequencial, né? Então, passa muito mais credibilidade você crescer um pouquinho. Diz que no Japão eles têm essa cultura, né, de crescer 1% ao dia em todas as áreas, né, pouquinho, um pouquinho de cada vez, né, e muitas vezes as pessoas valorizam a intensidade, não, do nada, de repente, já, se não for, não vale. As pessoas querem ver um resultado rápido, né, das coisas. E não é assim. A gente tem que trabalhar É, firme, né, e constante. isso, e tem aquela expressão popular que é pura verdade, né? Tem coisas que faz sentido, o que vem rápido vai rápido, né? E faz muito sentido isso, Com né? certeza. O que ganha fácil, gasta fácil. E o que vem rápido, vai rápido. É mais ou menos por aí. Então a gente tem que. A gente precisa, né, ter na nossa consciência que se a gente estiver crescendo um pouquinho de cada dia, né, em alguns anos a gente vai estar lá em cima. Não adianta querer correr, né, e abraçar o mundo de uma vez só, e pode ser que esse negócio não dê certo e acaba, né, dando tudo errado, e aí a pessoa precisa começar do zero de novo. Então é melhor ir firme e constante e conseguir alcançar os objetivos, mesmo que leve um tempo, do que querer ir muito rápido. A empresa não é diferente. O negócio, ele vai crescendo devagar. Ele vai crescendo devagar e vai se tornando conhecido pelas pessoas, pela comunidade. E quanto mais ele vai tornando o negócio conhecido, né, melhor é para a empresa. E aí, com o passar dos anos, pode ser que essa empresa seja uma das maiores, né, da cidade. Mas isso é devagar, é um processo lento. A empresa ela não nasce hoje já gigante. Isso é muito raro acontecer. Se as suas finanças já têm algum tipo de controle e você vislumbra a possibilidade de avançar no planejamento estratégico, ótimo. Nesse caso, as informações que temos aqui serão úteis para aperfeiçoar os métodos que você
de certa forma, já conhece. Por outro lado, se o caos financeiro está predominando, então o ideal é começar devagar, atacando os pontos básicos. Em primeiro lugar, é muito importante cultivar o hábito de registrar diariamente todo o fluxo financeiro. O primeiro passo é esse aqui, não tem outro. Registrar diariamente todo o fluxo financeiro, né? Isso aqui da menor empresa até a maior empresa, nós precisamos registrar esse fluxo financeiro diariamente. Se não tem esse registro de fluxo financeiro, dificilmente nós vamos conseguir controle da nossa empresa. Então a gente precisa fazer isso aqui. E para fazer o orçamento empresarial é crucial que a gente tenha esses registros financeiros. Isso aqui pode ser da melhor maneira que você encontrar. Você pode fazer as planilhas, imprimir e colocar manualmente. Você pode colocar num caderno. Tem um amigo meu aqui na cidade de São Simão que tem uma farmácia e aí ele anota no caderninho. Tudo que vende lá, ele vai lá e anota num caderno. Aí esses dias eu conversando com ele, falei, vamos fazer uma planilha no Excel para você anotar isso aí. Não, dá trabalho demais mexer com Excel. Então a gente fica pensando assim, a pessoa vê como trabalho, né? Eu com o conhecimento que eu tenho, já vejo que seria, né, uma facilidade para ele, mas ele vê como dificuldade. Mas se ele consegue anotar, pelo menos no caderno, ele tem um controle, né, desse fluxo financeiro dele. Às vezes você chega lá, como é que está o seu fluxo financeiro? Às vezes ele vai levar 3 dias para te falar como é que está, mas ele vai conseguir te falar, né? Enquanto se ele tivesse lá uma planilha no Excel, em 2 minutos ele conseguiria falar tudo que ele tinha, né, gastado, tudo que ele tinha entrado, tudo que tinha vendido. Mas Mas hoje é muito prático, né? Num clique você já vê toda a vida da empresa, né? visualiza tudo, né? Tudo. E não acumula nada, né? Você vai Não, lançando e vai alimentando, né? vai Conforme. alimentando ali, ó, devagarzinho. Se ele não quiser alimentar em tempo real, mas pelo menos, né, tem uma Uhum. pessoa ali que fica fazendo a parte do financeiro dele, nessa pessoa vai alimentando a planilha ali, né? Não é difícil fazer isso, né? Ele já pode ter até esses produtos, ele pode fazer uma planilha com todos os produtos dentro da planilha, e aí se ele vender um daquele produto, ele já vai lá e só coloca, tipo, losartana, 50 miligramas, uma caixa, tantos reais. Já coloca lá. Ele tem um controle de estoque e o controle de finança. Então, assim, é muito prático. Mesmo que seja no Excel, é muito prático, mas a pessoa às vezes, né, vê como difícil e acaba não fazendo isso. Mas se ele já está fazendo pelo menos ali no caderninho dele, já vai ajudar, né? Pelo menos ele tem ali um controle básico daquilo que ele está movimentando dentro da empresa dele. Pelo menos algum controle ele já tem, né? Mas assim, é importantíssimo, né? Você ir acompanhando, né? Você que está no mercado aí, é de grande importância você acompanhar, né, as inovações, porque senão você vai, uma hora a coisa não vai andar. Uma hora, né, o tiro vai sair pela culatra, né? Mas ele tá indo até bem, esse menino. Ele é esforçado e outra, ele não é muito assim ambicioso, assim, muito vaidoso. Ele é mais simples assim. Ele tá caminhando, ele tá rompendo. Bom, por hoje é isso, né? Alguma dúvida aí que ficou pairada? Tá tudo tranquilo? Não foi muito tranquilo, professor. Graças a Deus foi muito bom. Não sei se é porque eu nasci dentro do comércio, né? Então tem uma visão do que dá certo e do que dá errado. Desde pequeno que meu pai mexe com comércio, né? Então a Aham. gente lá no Nordeste chama de bodega, né? Olha, de bodega. Isso, e até hoje o meu pai tem 84 anos, ainda mexe com o comércio dele. Ainda tem a Né? bodega lá. Não cresceu muito, mas se manteve a vida toda, né? Nunca E fechou hoje as portas. isso nunca, nunca, nunca. Né? E até hoje ele mexe com essa bodega dele lá, né? E aqui também a vida toda foi com comércio, né? Teve algumas experiências que não deu certo, né?
Aí eu vejo isso como uma oportunidade de aprender, Muito bom, né. seu Luiz. Uma foi sócio, né, todo mundo me avisou, mas aí eu não fiz da maneira correta, né, documentar tudo, fazer tudo registrado, eu não fiz, fui só na base da confiança. Só na base do companheirismo. Isso, porque era primo, era esposa da minha irmã e tudo, né, aí não deu certo. E aí minha esposa também, né, ela era muito desapegada de tudo, né, e eu digo: "Não, então minha família é o que eu prezo mais, então vou levando até onde vai". Mas aí hoje eu estou evoluindo, né, um pouquinho de cada vez, mas estou evoluindo. Tá certo, mas vai dar tudo certo. Bom, então eu Vai, quero agradecer a sua presença aqui hoje, seu Luiz. Forte abraço ao senhor aí, uma excelente boa tarde. Muito obrigado pela participação. boa tarde, professor. Obrigado.